Olá pessoal, agora nós vamos dar início na nossa microaula, que vai ser com o livro do professor Flávio Reis, com os grupos políticos e a estrutura oligárquica no Maranhão, conosco os discentes eu, Daxon Machado, a Laís de Souza, Richelle Marques e Helena Cristina. Como vocês podem ver aqui, tem a bibliografia do autor, Flávio Antônio Moura Reis, e eu vou introduzir o que vai ser discorrido no decorrer da apresentação e sobre o que o Flávio argumenta em seu livro, que vai ser a disputa política que ocorreu no Maranhão, que foi perdendo-se na segunda metade do século XIX, com as características de uma simples família entre as disputas políticas entre famílias que são denominadas de oligárquicas, famílias oligárquicas, que é o setor político, que passou a controlar a decisão, cada vez mais dependendo do centro político e regional, e submetido às suas pretensões na regulagem das disputas, dependendo do atrelamento social aos grandes proprietários rurais. O locus de atuação, como diz o autor, né? Mas o locus ele provém do latim, na nossa linguagem, lugar de atuação, no nosso português, né? Que são as relações com o aparelho do Estado e com o governo central, favorecendo a configuração de valores de identificação de grupo, sintetizado no interesse em manter o monopólio das funções de mandato. Assim, é no espaço da mediação entre a instância do sistema de poder e entre os interesses privados e o Estado, que os grupos políticos se movimentam e sedimentam-se interesses próprios e comandam o processo de oligarquização da política, ou melhor, na política. Por conseguinte, a minha colega vai discernir mais argumentos do assunto. Boa noite a todos. Dando continuidade ao trabalho, vou falar um pouco sobre o processo de formação do sistema de dominação política no Maranhão, que ocorreu no início da década de 1820 até o final da década de 1840. Então, foi um processo de formação desse sistema que apresenta um extremo fracionamento das facções políticas, expresso nas lutas entre as famílias importantes de proprietários rurais das regiões de Itapecuru e da Baixada, economicamente as mais significativas. Então, nesse período não existia propriamente um setor voltado para a ocupação da política, e o padrão de liderança ainda predominante era aquele tipo de dominação local, onde os chefes de clãs exerciam os postos de mandado como atividade subdiária. Então, no segundo período, a partir da década de 1850 a 1860, iniciou-se uma situação mais clara dessa definição dos atores políticos e de afirmação de um padrão de carreira política. Assim, designaremos por oligarquia o setor especificamente político, que ele iniciou nesse período que eu acabei de falar, entre as décadas de 1850 a 1860, cujas suas funções primordiais nesse processo mais amplo dessa construção do Estado Nacional era a organização das disputas políticas no ambiente regional, aglutinando as facções e permitindo esse funcionamento do jogo partidário, estabelecendo, enfim, a mediação entre a corte imperial e a província. Então, as características do seu eixo de sustentação e reprodução é uma confluência da centralização de recursos políticos e financeiros e a possibilidade de uma utilização clientelista que abriga um espaço para a sedimentação de interesses próprios de grupo, no caso, a perpetuação dos postos de mandato. Então, trata-se de um grupo cujas genes é marcado pelo hibridismo, que de um lado, aparece apenas um setor
instruído e especializado nas funções da administração da política, que se destaca no núcleo da família e de grandes proprietários rurais, onde sua origem é social, e do outro lado, seu fortalecimento está inteiramente ligado à utilização patrimonial do Estado, ao controle das nomeações para os cargos políticos e ao trânsito de que desfrute nas instâncias superiores da administração nacional. Então, ao processo de divisão e fragmentação vivido pelo núcleo da oligarquia na década de 80, que sobrepôs-se à crise política nacional com a proclamação da República. Essa mudança de regime, ela acelerou esse processo de renovação interna da oligarquia. Então, as transformações econômicas ocorridas no Maranhão na virada do século não acarretaram modificações sensíveis do recrutamento dos setores mais altos de representação política, e esses setores mais altos, isso significa que é um núcleo de oligarquia, pelo aspecto do recrutamento, e esteve pouco sujeito a essas transformações geradas na crise da escravidão e no fortalecimento dos setores empresariais da capital. Então, essa expressão núcleo, ela se refere aos autores qualificados ainda no período imperial como responsável pela mediação entre o governo central e a província, e o currículo restrito dos que desenvolviam uma carreira política, a Câmara Geral e muitas vezes ao Senado. Então, com a República, esses autores conseguiram maior estabilidade nas funções de representação, na medida em que terminou a rotatividade entre os grupos políticos, emergindo com maior nitidez a natureza oligárquica na organização política. Assim, passo minha fala para a próxima colega. Dando continuidade ao que os demais colegas já falaram, venho falar aqui um pouco sobre a crise dos anos 20, que durante a década de 20 configura-se, né, um novo processo de formação, de renovação interna da oligarquia, com o fim da geração entre 1860 e 1890, em Urbano Santos, Luiz Domingues e José Eusébio Costa Rodrigues. De acordo com as imagens, vamos falar sobre essa década de 20, ela configura-se um novo processo, né, de renovação interna das oligarquias, com o fim da geração nascida entre 1890 e 1860. E aí, com isso, havia uma dificuldade de controlar os atritos, né, as decisões de uma nova geração na época, que após a renovação interna da oligarquia, que foi um processo com duas características, e a pressão, né, para ascender na hierarquia dos grupos políticos, da advinda de um corte, né, geral, regencial, e a capacidade do arranjo oligárquico entre mantê-las, né, dentro das regras da oligarquia de 20 e da oligarquia regente. Portanto, a crise foi resolvida pela maioria pela incorporação do grupo oligárquico, né, de oposição, que é a divisão das cadeias legislativa e as nomeações também estaduais. E no caso dos anos 20, existiam outros fatores, né, que proporcionaram uma sustentação nova aos grupos oposicionistas, que na época também tinham. E o apelo popular nas cidades, né, principalmente em São Luís. E o apelo popular nas cidades, no Maranhão, eram os grupos, né, oligárquicos, que viram mais uma vez a crise, né,
ser encaminhada com a cunha do governo central. Então, na década de 20, né, primeiramente dos anos 30, foram também de processos, né, atrito central ali, o centro dos interesses empresariais e a Associação Comercial do Maranhão e a oligarquia, né, que os grandes comerciantes, eles rejeitavam, né, os membros da oligarquia política como o legislatismo representante e os causavam de diferentes interesses próprios. Portanto, podemos ver aí esses interesses que eles tinham, interesses próprios, né? E a crise oligárquica, ela liga-se fundamentalmente também à crise do Estado, né? Mas a resposta não tem se processado, né, de maneira a incorporar e de demanciar novas formas institucionais para além das antigas políticas oligárquicas de apropriação. E um outro aspecto é a disputa dos grupos políticos entre si, né, e contra a interventoria, né, tementista, que cresceu uma margem de membros do governo central na forma da aliança de Vargas com a alta hierarquia militar. Então, houve a análise sobre a autonomia do Estado no Brasil e concentra-se também no pós-30, né? Ou seja, posteriormente o período imperial quase intuitiva, e foi a província que foi provável, né, a existência de vínculos nas estruturas ainda entre famílias com poder econômico assentado na posse de terra, né? E aí podemos ver o problema da evolução de 30 no conjunto de estrutura oligárquica e o tratamento que deve ser feito principalmente na Revolução, a natureza do processo, que está na posse das modificações políticas da década de 30. E em relação aos problemas das continuidades e descontinuidades gerada no processo, né, de transformação com o resto e a categoria, né, política e oligárquica, que aí, através disso, gerou uma das dimensões da crise, né, de 1930, que elas contêm uma crise intraoligárquica, e esta última ela categoriza-se inicialmente como um processo de substituição e chefias dentro de um mesmo padrão de denominação. Olá, pessoal. Só dando continuidade no assunto que a minha colega já abarcou muito bem, que eu vou explicar um pouco de como estavam os pactos oligárquicos naquela época e os traços principais do sistema de dominação oligárquica e sua estrutura era concebida através de grupos oligárquicos regionais e o poder central. Ok, então esse pacto oligárquico era principalmente ali com o meio governamental, que era quem comandava principalmente a província do Maranhão. Então, funcionava como um polo de unificação e, por conseguinte, utilizando-se do clientelismo como a sustentabilidade à sua cadeia de compromisso. Ok? Tudo deles, esses pactos oligárquicos, eles tinham como meio ficar manuseando ali a forma de exportação que tinha muito naquela época, tinham a vontade de deter o poder entre suas mãos, né? Que essa oligarquia, enquanto os grupos políticos
se apropriava dos postos de mandato e se fortalecia na mediação entre as instâncias de poder e entre os interesses privados e o Estado. E essa oligarquia, ela era comandada mais pelo grupo capitalista, né, que eram os donos ali das terras, era quem detinha a agricultura, era quem fazia as exportações. Então, esses pactos oligárquicos, podemos dizer que ele é igual essa imagem aqui que eu estou expondo aqui, que vocês podem entender como a estrelinha e a ave como o povo ali, né? Os trabalhadores, os agricultores, ou melhor, até também o governo, né? Que aqui do lado lá diz, calma, garotos, não briguem, que era quando ouvia as discussões políticas, né? E o grupo oligárquico que ficava ali tentando manusear tudo. E mais, por conseguinte, ele diz, vocês dois me servem muito bem, que era como o Estado e o povo servindo um meio oligárquico, certo? Que, para entender melhor, eu coloquei um mapeamento aqui, um fluxograma, né, que podemos dizer entre aspas, sobre o que é a oligarquia com seus pactos e tentando fazer com que ganhassem o poder posteriormente, que eles vão atrás da coroa imperial, e de início eles tinham que deter o poder com quem tinha o poder, né, que era por conseguinte, e na província maranhense. Então, que na província maranhense eles tinham dois processos de construção, que era o encaminhamento das disputas em torno da herança das redes de lealdades que existiam nos antigos grupos políticos, isso era um ponto muito forte, e a construção de acordos, muito importante também para eles, a definição de novas siglas e clarificação das novas lideranças no cenário original, que era ali a contemporaneidade. Que, por conseguinte, ele dizia que o importante era a estabilidade inicial dos esquemas de sustentação política do governo central, cujas variações alternavam de forma decisiva a relação de força entre os grupos políticos e estaduais. Então, depois que eles conseguiram abarcar todo esse poder com o império, com a província, eles tinham que a oligarquia no controle regional e nacional, que era o que? Depois de tudo isso, eles conseguiam ter o poder de colocar pessoas de seu habitat natural, né, podemos dizer, entre aspas, no governo, como nomeando essas pessoas para governar, para tomar decisões. Então, eu vou passar a fala para a minha próxima colega. Bom, dando continuidade à nossa apresentação, aqui iremos abordar a questão política oligárquica brasileira. Iremos apontar a questão do patrimonialismo, do coronelismo, do mandolismo e do clientelismo. Bom, com isso vamos ver que o patrimonialismo é uma formação social entre os líderes políticos, onde eles não sabem ter a distinção entre o patrimônio público e o privado. E veremos que esse patrimonialismo tem como categoria central que foi constituída numa linha inspirada no modelo feudal, que estava no grande privilégio dos laços de poder privado e que tinha como formação a estrutura do poder político. E os seus elementos principais desse contexto da política tradicional, onde chama a atenção basicamente para o sistema de dominação que estaria entre o patrimônio e os chefes locais, e que teremos a figura do coronel, que está na noção de coronelismo, com um sistema de representando uma cadeia de compromisso entre esses poderes
entre a política privada, que vemos que esse coronelismo ele emerge no poder dos chefes locais, muito antes da expansão do poder público. Ele precisava, vamos dizer que, pactuar para a sua sobrevivência, ou seja, ele precisava se manter para conseguir, vamos dizer, conseguir a sua sobrevivência. E podemos ver que isso teve um grande significativo para a compreensão da política, né? E essa oligarquia, ela funciona como um polo de unificação que foi utilizado principalmente no clientelismo, que era utilizado pelos governantes, que tinha como padrões de atuação que foi marcada na experiência da política brasileira. E esses centros políticos, para com os chefes locais e os coronéis, além da sua especificação enquanto autores políticos, eles passaram a indicar a existência de uma teia de compromisso, onde o sistema agroexportador, que foi uma grande concentração de suas riquezas, principalmente entre os territórios rurais, que foi entendido por uma organização política num sistema igualmente restrito, que também limitou-se aos fatos sociais, que foi incorporado lá no período imperial. E esse tipo de organização social havia uma teia de relação entre o poder econômico e o poder político, para que possamos entender como a oligarquia foi um sistema político e econômico no Brasil. Temos essa pequena estrutura que eu trouxe aqui para vocês hoje, para ver como ela está organizada. Para isso podemos entender sua base. Sua base está em 70% da população, e as outras 30% está na população dominante, que seria os presidentes, a oligarquia, os prefeitos e os coronéis. Com isso, temos o presidente ao topo, e podemos ver que o presidente ele não intervia na questão dos governantes, ele não intervia no governante. E quem seria esses governantes? Seria a oligarquia, que apoiava o presidente e também que não intervia na questão do presidente. Por que ela não intervia na questão do presidente? Porque a oligarquia, ela encontrava pessoas ou deputados que apoiariam o presidente. E com esses apoios políticos, o presidente mandava verba para essa oligarquia. Era todo um processo de troca de favores, era tudo uma questão de troca. Eu te dava isso e você me retornava isso. Então, na época das eleições, essa oligarquia, ela dava um jeito de conseguir deputados que apoiassem o presidente, né? E essa oligarquia, ela obrigava a estrutura abaixo dela a votar em pessoas do partido do presidente. Ela obrigava com que essas pessoas votassem no partido do presidente. E com isso, eles utilizavam as forças políticas para a manutenção da ordem, e essas práticas seria entendida como um interesse particulares, ou seja, ele fazia todo esse processo de encontrar pessoas, de obrigar pessoas a votar nesses deputados
com interesse próprio. E todo esse interesse estava norteado no espaço rural, onde era um palco das decisões políticas. Era onde os coronéis uma autoridade significativa. Por que uma autoridade significativa? Porque era o coronel que dominava a população. Então ele teria seus direitos inquestionáveis. E durante essas eleições, os coronéis faziam com que os favores e a ameaça tornassem instrumento de uma democracia no país. E qualquer pessoa que se negasse a votar no candidato do presidente ou no candidato que o coronel destinava para aquela pessoa, ela seria vítima de violência, ela teria uma perseguição pessoal. Então, o coronel arrumava pessoas com que, vamos dizer, capacho, para que tivesse esse ato de violência e de perseguição. E essa medida que eles tomavam garantia que os mesmos dos grupos políticos se consolidassem, que não saísse do poder político. E com isso, a gente pode perceber e dizer que esse processo político se iniciou na República e teria como base a corrupção e os conflitos. E todo esse controle do processo eleitoral estava por meio dessas práticas, as práticas de corrupção e de conflitos. E teremos também a questão do voto cabresto, o curral eleitoral. E seria o quê? Seria a população que iria votar na estrutura acima. E toda essa falta de autonomia política, ela entregava nos processos onde os deputados, os governadores e presidentes se perpetuavam no seu poder. Então, todo esse processo de corrupção e de conflito era só para que eles não saíssem dos seus cargos políticos. E para que a gente possa entender como é essa questão do curral eleitoral, veremos a lâmina seguinte, que está uma representação do que seria esse voto, esse curral eleitoral, que seria a troca muitas vezes de favores, e muitas vezes eles eram obrigados a votar. E esses hábitos dessa política, ela tornou um traço muito grande na política brasileira. Agora, por que ela se tornou um traço muito grande na política brasileira? Porque podemos dizer que ainda hoje, no fundo, há resquícios dessas práticas, se fazem muito presente hoje em dia na nossa política. Por exemplo, a troca, como eu já tinha falado anteriormente, a troca e até mesmo a compra de votos. E esses são exemplos claros de como o poder político e econômico ele impede a consolidação de um processo eleitoral. Por que de um processo eleitoral ele impede? Porque ele está meio que desviando o que seria para ser algo democrático. Isso é muito presente no Brasil. Há muitas questões que muitas vezes trocam por uma simples favor. Muitas vezes os políticos fazem favor e as pessoas, como não têm com o que retribuir com o voto. E hoje é muito comum. Antigamente era mais diferente, né? Havia todo um processo de violência, de perseguição. E com isso eu termino minha fala.